Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre essa possível série da Surfista Prateada, exatamente. Marvel estaria, em desenvolvimento aí uma série da Surfista Prateada. Vamos comentar sobre isso, como poderia ser essa série, se isso realmente vai acontecer, se essa série pode ter também o próprio, Norrin Radd, o nosso surfista prateado principal, Vamos comentar sobre isso tudo, como que essa possível série pode já dar até spoilers do que a gente deve ter em Quarteto Fantástico, tá? Então vamos começar o vídeo de hoje falando pelo grande rumor, O rumor vem de uma das fontes mais confiáveis que nós temos, que é o Daniel RPK, o Daniel Richtman. Bom, segundo o Daniel RPK, Marvel Studios está pensando, em desenvolver, está desenvolvendo, uma série da Surfista Prateada para, o Disney Plus, obviamente, para o seu universo da Marvel, galera. Bom, isso aqui não é uma novidade, tá? Estratosférica, até porque a gente já tinha rumores de um especial para o Disney Plus do Surfista Prateado, do Norrin Radd, que a gente ainda não sabe, a gente não sabia, se seria o Norrin Radd aí do universo do Quarteto Fantástico, ou se seria o Norrin Radd do universo 616, sabe? A gente não tinha muito essa confirmação ainda, e esse especial ficou bem de lado. É um especial que a gente não tem nem mais notícia e provavelmente nem deve acontecer, tá? A gente também teve alguns rumores, eu trouxe até um vídeo aqui, e rumores esses que a gente eram mais confiáveis, e eram praticamente confirmados de que a gente teria o filme dos Aniquiladores, Esse projeto dos Aniquiladores ainda tá em desenvolvimento, Tá na gaveta, pode acontecer, provavelmente numa próxima saga, A gente não deve ter isso agora na saga do multiverso, e na equipe dos Aniquiladores o Surfista Prateado faz parte. Então a presença do Surfista Prateado daqui pra frente no 616 é muito provável de acontecer. Isso a gente deve ter de fato. Mas uma série da Surfista Prateada, como que isso pode, ecoar para o próprio Norrin Radd e também para o universo do Quarteto Fantástico, galera? Vamos lá. Antes da gente começar, vale lembrar que o Daniel RPK, sobre esse rumor, ele salientou, que não sabe ao certo se a Marvel tá fazendo uma série do Surfista Prateado ou da Surfista Prateada, Mas as informações mais próximas que ele teve foram que seria da Surfista Prateada, da Shalla-Bal, A mesma que a gente vai ver agora no filme de Quarteto Fantástico. Vamos lá. A Marvel está certa em fazer uma série da Surfista Prateada? Galera, a gente não tem como falar que tá certo ou não, porque, a gente já foi surpreendido pela Marvel aí, cara, pelo menos 3 vezes só agora na fase 4 e fase 5, com a série da Agatha, que ninguém tava dando nada e foi uma série muito boa. A gente foi surpreendido com o filme de Thunderbolts, que a gente não tava dando nada e foi um dos melhores filmes agora da fase 5 e da fase 4 até, E aí a gente tem agora a série da Coração de Ferro, que também ninguém tava dando nada. E surpreendeu as expectativas, que a gente estava sobre a série, Então a gente não pode falar que a Marvel tá certa ou errada de fazer uma série da Shalla-Bal, por exemplo. Até porque é uma personagem original. Muita gente, acha que a Marvel tá lacrando, Sendo que a Shalla-Bal realmente existe. Ela tem uma história, ela tem uma origem nos quadrinhos. Então isso não é uma lacração da Marvel. Então como que seria essa série da Shalla-Bal? Bom, obviamente seria uma série, pelo menos ali até uma metade da série, ou uns 2 primeiros episódios, pra mostrar a origem da personagem. Até porque eu acho muito difícil a gente ter a origem da Shalla-Bal agora no filme do Quarteto Fantástico. Acho muito difícil. Muito porque a gente não deve ter esse tempo, pra, ficar contando a história da Shalla-Bal. O filme vai ter 1h55, o filme é curto, o filme é considerado curto, Então não tem tempo pra gente ter a história da Shalla-Bal sendo contada, A gente sabe que ela era uma princesa também perdida, de um país que o Galactus também dominou. Ela se tornou a Arauta do Galactus, uma história até parecida com a do Norrin Radd, do Surfista Prateado, Mas isso não deve ser contado a fundo no filme do Quarteto. Então uma série dela seria pra mostrar um pouco mais dessa origem dela, mas eu acredito que não seria uma série pra mostrar só origem, sabe? Eu acredito que seria uma série no presente, e uma série para introduzir o próprio Surfista Prateado. Mas
A gente teria um surfista prateado do Norrin Red no universo do quarteto? Aí que tá. A gente tem essa certeza, galera, de que o Quarteto Fantástico, após Vingadores Doomsday, vai ficar no universo meio-meio. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. A gente tem essa certeza, sabe? Principalmente porque Quarteto Fantástico 2 já foi confirmado. Eu fiz um vídeo falando só sobre Quarteto Fantástico 2 e como, né, eles devem ficar no universo meio-meio. Eu vou deixar até aqui no card pra vocês, né? E galera, com essa praticamente confirmação que a gente tem de que o quarteto vai ficar no meio-meio após Doomsday, né? Após Guerras Secretas ali, isso também traz a surfista da Shalla-Bal, provavelmente. Ela também deve ser uma personagem que deve vir pro meio-meia. Como? A gente não sabe, sabe? Porque ela ainda é uma arauta do Galactus. E uma série confirmada dela, né? Como tá sendo rumorizado aqui pelo Daniel RPK, pode dar spoilers justamente sobre o filme de quarteto. O primeiro deles é que ela pode deixar de ser uma arauto do Galactus. Até porque não faria muito sentido. Até faria, né? A gente tem, por exemplo, uma série mostrando ela sendo a arauto do Galactus, ela invadindo planetas pro Galactus engolir, mas seria uma série bem retrógrada, sabe? A gente não teria muito que legal, sabe? Seria todo episódio ela fazendo isso, sabe? Não seria muito legal, não seria muito interessante. Então, a gente poderia já ter um spoiler de que ela deve deixar de ser a arauta do Galactus nesse filme de Quarteto Fantástico, galera. E ela poderia seguir a vida dela livre, assim como foi com o Surfista Prateado nos quadrinhos, né? Quando ele deixa de ser arauto do Galactus, deixa de servir o Galactus, começa a seguir uma vida autônoma, começa a proteger a galáxia, ser um super-herói mesmo galáctico, entra pra equipe dos Aniquiladores, que a gente deve ter filme aí na Marvel, né? Então, essa série dela, que pode acontecer aqui pro Disney Plus, pode ser esse spoiler de que ela vai deixar de ser a arauta do Galactus. E isso também não é um spoiler absurdo, até porque a gente já imaginava que a Shalla-Bal deixaria de ser a arauta do Galactus, né? Isso aconteceu com o Norrin, com ela também, então é meio óbvio que ela deixaria de ser a arauta do Galactus, né? Mas se ela deixa de ser a arauta do Galactus, ela vai arrumar um jeito de sobreviver, caso o universo do quarteto seja destruído. E isso significaria ela ir para o universo meio-meia. Isso provaria que a série dela pode se passar, né, realmente dentro do universo 616. E vamos lá. Se a série dela se passa dentro do universo meio-meia, como a gente está teorizando aqui, isso seria uma abertura imensa para o Surfista Prateado aparecer, galera. Isso mesmo, porque a gente teria uma série dela, da Shalla-Bal, a Surfista Prateada, e a Marvel poderia adaptar até essa história, porque a gente sabe que o surfista e a surfista, né, o Norrin e a Shalla-Bal, eles já se conhecem nos quadrinhos e tal, já tiveram até um caso, né? Eles já tiveram um caso, por muito tempo, inclusive, né? Ficaram juntos por muito tempo. Um ajudou o outro para deixarem de ser, né, seguidores do Galactus. Então, eles têm uma relação muito boa. Mas a Marvel poderia adaptar diferente nos filmes. A Marvel, como a gente deve ter adaptado o Galactus como um ser único no multiverso, a gente deve ter isso adaptado. E isso deve ser confirmado no filme de Quarteto Fantástico. Isso era um rumor bem antigo, né? De que a Marvel colocaria o Galactus como um ser único no multiverso. A gente não teria, por exemplo, um Galactus em cada universo, sabe? Ele seria como se fosse um tipo de Deus mesmo, sabe? Que serviria para todos os universos, sabe? E se isso realmente se confirmar, a Marvel poderia fazer algo parecido com um surfista ou uma Shalla-Bal. Ou, pelo menos, no universo 616 e no universo 828, que é o do Quarteto Fantástico agora de primeiros passos, sabe? Enquanto no universo 828 a gente não tem um Norrin Red e só uma Shalla-Bal, no meio-meio a gente pode ter só um Norrin Red e não uma Shalla-Bal. E isso justificaria, por exemplo, a série dela ser no meio-meia, né? E ela ter vindo junto com o quarteto para o universo meio-meia e tal. E isso também traria o Norrin Red para a série dela. Seria uma coisa muito maneira. A gente vê os dois se encontrando, o Norrin olhando e falando: por que tem uma versão feminina minha na minha frente, sabe? Os dois se encontrando, os dois tendo relações, sabe? Amorosas, como os dois têm nos quadrinhos, esse relacionamento entre os dois. Seria muito interessante a gente ver isso e já introduziria o Surfista Prateado do universo meio-meia do Norrin Red, sabe? Seria uma forma interessante da gente ver que no meio-meia não existe Shalla-Bal, assim como no 828 não existe Norrin Red, entende? Seria uma forma de se completar, sabe? Essa
questão de, né, seres de outro universo no meio-meia, ficando pra sempre no meio-meia, pode ser explicado em Doomsday e Guerras Secretas. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre isso, inclusive no vídeo que eu deixei no card. Então, ela ir para o meio-meia e ficar no meio-meia não teria problema, sabe? Mas não dá pra gente saber se essa série vai ser, por exemplo, uma série de origem. Se for só uma série de origem, né, e ela se tornando a Surfista Prateada, ela se tornando a Arauto de Galactus, aí a gente teria essa série no 828, porque ela se tornou a Surfista Prateada no universo 828, né? Seria uma série prequel, por exemplo, de Quarteto Fantástico, uma série prequel sobre a Shalla-Bal, de fato, né? Uma série de origem dela, o que eu acho difícil, apesar de eu achar que pode ter a origem dela na série, mas eu acho difícil que seja só uma série de origem, né? E como eu falei, Daniel RPK não salientou, né? Ele salientou, no caso, né, que não sabe ao certo se essa série é do surfista ou da surfista, né? As informações mais próximas que ele tem é que é uma série da Shalla-Bal que a Marvel está desenvolvendo, né? Mas isso também pode ser do Norman Reed, pode ser uma série do Norman Reed, até porque, como eu falei, né, a Marvel já tem praticamente confirmado esse filme dos Aniquiladores, que deve ter o Surfista Prateado no filme, e vai ser um filme do meio-meia, então já teria um Norman Reed começando a ser introduzido por agora, né? Seria uma abertura, uma série, um especial, como a gente ia ter, que provavelmente esse especial foi cancelado, né? Como a gente não teve mais notícia nenhuma desse especial, pode ter sido cancelado, e essa série poderia também ser do surfista, né? Esse especial poderia ter se transformado em uma série, mas eu acho difícil, até porque eu acho muito mais provável ser da Shalla-Bal, né? Até porque ela já está introduzida, ela vai ser introduzida agora em Quarteto Fantástico. O surfista ainda não foi introduzido, né? Então poderia inclusive ser durante essa série, né? Comenta aí o que vocês acham. Você acha que essa série vai ser do surfista ou da Shalla-Bal? E caso seja da Shalla-Bal, vai ser no meio-meia? Vai ser no 828? Como que a série vai trazer? Como que vai ser essa história? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!